Voltamos, estamos de novo ao vivo. Vamos aqui, a gente só tinha 1 hora, né? Como eu falei há 15 minutos atrás. A gente já vai retomar com o André já vai entrar novamente. E aqui já está a volta do André. Vamos lá, André? De volta? Oi, voltei. Pronto. Olá. Estamos zerados. Na verdade, eu estava só concluindo o raciocínio de que os 340 óbitos por milhões de habitantes de Manaus, além desse fator de ter voo direto para Miami, tem o fator das indústrias. Então, você tem lá muitas indústrias asiáticas e chinesas na Zona Franca de Manaus. E, infelizmente, eles não bloquearam voos vindo de lá, que foi uma medida muito assertiva feita por outros países da América Latina, de rapidamente bloquear voos da China. A gente demorou muito para tomar essa decisão como país. Infelizmente, foi um erro. Então, a gente está falando aqui, você já comentou, os estados verde claro, né, que estão num momento, né, se é que dá para chamar assim, relativamente suave. Nós falamos do verde escuro, os verde claro por volta de 10 mortes por milhão, os verde escuro por volta de 30 mortes por milhão, mais tendendo para baixar até, dependendo de como for. E agora você vai falar dos amarelos, né? Aqueles com sinal amarelo que são ainda problema. Os amarelos, eu acho. Os amarelos até hoje eu separei São Paulo do bloco. Eu não acho que São Paulo mereça mais estar nesse bloco. Acho que esse bloco aqui ele é composto por São Paulo, Pernambuco, Ceará, Maranhão e Amapá. E aqui eu acho que São Paulo, até por liderar o pelotão, ele é o primeiro, e eu afirmo isso faz uma semana quase. Para mim, o pico de São Paulo foi dia 29/4, quando bateu 224 óbitos e o estado acelerava 9,5% por média móvel. Quando eu vi aqui, eu falei... Explica o que é média móvel para as pessoas entenderem, André. Na verdade, média móvel, porque a curva ela é muito volátil, né? Cada estado tem sua peculiaridade. Em São Paulo, por exemplo, toda terça-feira ele tem um pico, e aí depois ele tem uma queda... quarta, quinta e sexta, aí sábado ele tem outro pico, domingo, segunda cai, então ele fica fazendo esse movimento, parece uma senoide. E quando você agrega 7 dias, você de alguma maneira consegue falar, tá, pouco me importa como o governo reporta, eu vou pegar a média da semana. E no dia 29 foi quando São Paulo atingiu, numa média de 7 dias, 224. Eu olhei para aquele número e falei, me parece alto, eu também estou cruzando esse número com data de óbito de verdade. E sabe, é muito rápida a informação. A informação em São Paulo do cartório ela é de 48 horas. Me parecia o pico. Então, São Paulo hoje teve a primeira semana, isso é importante dizer para os demais estados, a primeira semana que São Paulo teve menos óbitos do que na semana anterior, 7 óbitos a menos. Ainda é muito pouco, não quer dizer que na semana que vem não possa ter um repique, mas é a primeira semana em que a gente não cresce quando compara 7 dias. E outra boa notícia, São Paulo pela primeira vez desacelerou para baixo de 4%. Então, São Paulo cresceu hoje 3,2% por média móvel. Explica o que significa aceleração, o que é 30%, o que é 20%, o que é 10%, o que significa o 3%. Só para as pessoas terem uma ideia da aceleração. Tá. O que significa 3% isso? significa o seguinte, hoje São Paulo teve, se não me falha a memória, 94 óbitos, tá? Sobre uma base de 4.688. Isso significa que de um dia para o outro, São Paulo cresceu por volta de 3%. Que é a média alemã. Estava crescendo quanto? Nossa, posso mostrar uma curva aqui? Vai ficar ao contrário igual do Vitor, né? São Paulo, não sei se vai ser possível ver, mas São Paulo é essa curva azul aqui, ó. Não sei se dá para ver. Mas no começo, a curva de São Paulo estava em... aqui, ó. Estava em 30%. Isso. Ela foi caindo, crescendo, foi caindo, 30% foi caindo, ao dia. 30% ao dia. Isso significava a cada 3 dias dobrar. E dava um desespero mesmo. Você falava, hoje morreram 4, daqui 3 dias eram 8, mas você falava, cara, isso não vai parar nunca. Mas se você olhar a dinâmica da curva, eu não sei se dá para ver, mas ela é claramente para baixo, né? Que, não sei, dá para ver agora? Isso. Não, um pouquinho mais para você. Puxa para você. Não, para você. Um pouquinho mais. Tá dando para ver que todas as curvas estão caindo. Todas, isso, né? fazem o mesmo movimento. Isso, exato. Então, eu acho que assim, essa preocupação que existia no começo, de que... E eu até
enfim, não vou entrar no mérito de projeção dos outros, porque eu não vou auditar o que os outros fazem, mas muita gente cometeu o equívoco de pegar o pico que foi aqui em cima e falar, mas se isso acontecer, então vai ter 1 milhão de mortes, que eu acho que vem daí essa projeção. Só que isso é mais ou menos como você pegar, e um exemplo, sei lá, teve um acidente de trem ou qualquer coisa, e você fala, puta, naquele dia que morreram 500 pessoas por um acidente no trânsito, todo dia você vai bater 10 carros. Não vai, aquilo é uma coisa completamente fora, é um outlier a amostra. Não é o que acontece. Inclusive, eu tenho dados de outros países aqui também, não sei nem se é o momento de mostrar, mas se a gente olhar a curva aqui também, ó, dá para ver? Mais próximo, André. Tapa o seu rosto tá com a... Isso. Tá. Aqui a gente tem países para todos... e aqui, assim, a gente tem país para todo gosto, tá? A gente tem Itália, Espanha, Irã. Eu pus Irã porque o Irã é um país pobre igual a gente, para não valer o argumento de que a Europa é rica. E trouxe Nova York também. Por que Nova York? Porque quando as pessoas olham a curva dos Estados Unidos, ela é muito parecida com a brasileira. Por que ela é parecida com a brasileira? Porque os Estados Unidos, assim como o Brasil, são um país continental. Nova York caindo, me lembra São Paulo. Nova York vai ser o São Paulo da semana que vem. Só que aí o Texas começa a subir, que talvez seja o Rio de Janeiro. Depois Massachusetts. Então, a curva de Nova York, se eu não me engano, ela está aqui, ela me parece São Paulo na semana que vem, que deve começar a fazer esse movimento. Agora, a única dúvida que matematicamente eu não tenho, a não ser que a matemática ao sul do planeta se comporte de outra maneira, que me parece pouco provável, é que a curva do Brasil vai fazer esse movimento, não tem jeito. Ela vai ter um aumento, um pico, um platô e uma queda. Isso me parece inexorável. A pergunta que todo mundo faz, todos os países do mundo, não há nenhuma exceção, nenhuma exceção. Quem tiver curiosidade, tem zero, new cases, nem a Suécia. A Suécia que seguiu o seu próprio padrão, não fez lockdown, a Suécia ela teve um pico e uma queda. Não há exceção a isso, zero de exceção. Ah, mas pode ter uma segunda onda? Ninguém sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que a gente pode falar factualmente é todos os casos que já estão, por exemplo, como a Itália, em MOB 90, como o Vitor falou, e talvez até 120, se a gente imaginar que talvez tenha começado em dezembro, hoje ela teve 70 casos. Então, assim, a Itália teve pico de 800, quer dizer, você caiu para 70. Então, é inexorável essa nossa queda. A gente pode discutir como nós vamos pousar. Ah, nós vamos pousar, mas vai ser um pouso suave, vai ser um pouso com neblina, o piloto vai atirar o avião na pista, isso a gente não sabe, não dá para saber. Mas que a gente começa um processo de pouso é natural. E quem já andou de avião, eu morro de medo de avião. Toda vez que o piloto fala que vai pousar, parece que ele está acelerando. Fala, pô, esse cara tá louco, o aeroporto tá ali, ele tá indo para lá. É normal. Nós vamos ter dias ruins, vai falar, meu Deus do céu, parecia o cara falou que ia pousar e eu tô indo mais longe, mas ele só tá rodeando o aeroporto e daqui a pouco ele começa a pousar. Isso é inexorável. Ou seja, pode ter um pico ainda de mortes Pode. Semana que vem e até a outra, Brasil como um Sim. todo, pelo que eu tenho lido. Sim. Mas isso não quer dizer que voltou a crescer exponencialmente. Na verdade, foi um pico de morte que foi atrasada. Tem 3 mil óbitos de abril que não foram computados ainda, é isso? Correto. Tem 3 mil óbitos de maio que são de abril. Exatamente. Gente que morreu em abril e que está sendo computado ou não foi computado totalmente em maio ainda. É isso, né? E tem um outro fator que eu acho que a comparação com o avião pousando é igual também. O avião fala para a torre assim, tá a 200 por hora. Sei lá quanto voa um avião. Mas tá voando a 200 por hora e a torre fala, não dá para pousar agora. Para 220, para poder dar mais uma volta. Às vezes não é nem uma questão de delay de óbito, é uma coisa amostral, porque a curva, se você olhar a curva aqui de novo, nem a curva alemã, que na minha opinião é a curva, você vê que a curva alemã, ela tem um pico aqui, ó, não sei se dá para ver, mas quando a curva alemã já parecia estar numa mais próxima, a curva alemã é essa aqui, ó. Não, aqui é Nova York, a Alemanha aqui. Se você olhar a curva alemã, que a Alemanha testou, você vê que ela tem um outro pico, que quando ela já aparecia em queda brusca, ela tem um dia alto. É um dia, um outlier estatístico, aconteceu alguma coisa, mas não quer dizer que vai voltar a subir. Então isso é muito importante. Pode ser que terça-feira bata 900 óbitos? Pode, mas o importante é a qual velocidade? Ah, já não é mais a 9%, nós já estamos a 3%, o avião está desacelerando. Ah, na outra terça vai zerar? Não vai zerar. Talvez para 500. E na outra vai zerar? Também não vai.
Se a gente pegar a Alemanha, que é o caso mais avançado do ponto de vista de combate à epidemia, a Alemanha está tendo 30, 40 casos por dia. Se você normalizar pelo tamanho da população, aqui eu vou só simplificar e multiplicar por 4, só para ficar fácil, nós estamos falando de 200 casos por dia no Brasil. Até que tenha uma vacina, um remédio muito efetivo, é isso que vai acontecer, 150, André, 160 casos por dia. André, só levanta o seu microfone, que ele está batendo no zíper, acho que está o áudio, mas isso que tá dando bastante ruído. Isso aí vai facilitar. Tá, desculpa, perdão. Imagina. Não, o que eu estava dizendo é que assim, as pessoas também têm uma esperança de que, mas a curva vai zerar. Até que haja uma vacina ou algum remédio muito efetivo, a curva não vai zerar. Ela vai para a dinâmica alemã. Qual a dinâmica alemã? A Alemanha está tendo 30, 40 óbitos por dia. 50, vamos arredondar. Multiplicando por 3, 4, nós estamos falando de 150, 160 óbitos diários no Brasil. É lógico que ninguém quer perder vida, e é lógico que 150 parece muito. Mas a gente precisa relativizar. A gente é um país em que, por ano, morrem 1,5 milhões de pessoas. O Brasil tem 220 milhões de pessoas, praticamente. Então, você ter 150 óbitos, estamos falando aqui de 3.500 óbitos por mês, isso colocaria o corona, a partir de junho ou julho, provavelmente como a 12ª causa-mortes no Brasil. É lógico que a gente não quer perder ser humano, mas ela estaria atrás de acidente de trânsito, de briga de bar. Quer dizer, ela passaria a ser uma morte que não seria mais contada. Quer dizer, contada no que eu digo com plantão na Globo, essas coisas todas que a gente vê. Ela se torna uma doença normal do país, quando ela desce o pico, desce a montanha. Então, nós estamos falando dos estados amarelos, você acabou de falar de São Paulo. São Paulo, então, Sim, pelas projeções matemáticas, já chegou no pico, nas 224 mortes. O que o André está dizendo, pode chegar um dia, semana que vem, 224? Até pode, mas é um espasmo. A tendência de aceleração já está em 3,3%, ou seja, de uma base de 4.600, vai crescer 3% ao dia, depois vai crescer 2% ao dia, 1% ao dia, e assim a vida vai. Então, São Paulo, a gente está gastando, tem gente que até reclama, mas vocês falam muito de São Paulo. São Paulo, pessoal, não, vamos falar onde começou, é a base do Brasil. É o ponto zero. Então, o que está acontecendo em São Paulo, que está mais rápido do que os outros, é o que estará acontecendo nos outros estados daqui 3 dias, 5 dias, 8 dias, 20 dias. Perfeito. E até é importante fazer essa observação, a obsessão com... Alô? Travou. Alô? Tá ouvindo? André, travou. Deixa o microfone. Se mexer às vezes no som, ele trava mesmo. Não tem problema. Só para você ter aí Na verdade, essa obsessão por São Paulo não tem nada a ver com o fato de eu nascer em São Paulo, mas pelo fato de ser o que está mais na frente. Então, ele é nosso melhor indicador do que vai acontecer com todo mundo. Ele é o líder do pelotão. Então, imagina que ele é alguém que está furando uma mata e está cortando a faca. Toda porrada que São Paulo levar, quem vier atrás vai levar também. Então, no fundo, São Paulo é nosso benchmark para poder projetar com mais precisão os demais estados. Nenhuma obsessão por ser o meu estado. Muito pelo contrário. Vamos para os outros estados amarelos, então, para você fazer a análise. Aí você tem um bloco, vamos chamar um bloco do Nordeste, embora Amapá eu sei que é norte, mas faz ali divisa, em que você tem Pernambuco, Sergipe, Maranhão e Amapá, que são estados que, infelizmente, eu acho, principalmente Ceará e Maranhão, que devem terminar a epidemia com alguma coisa perto de 280, 290 mortes por milhão. Não é um desastre como a Itália e a Espanha, mas é 3 vezes pior do que a Alemanha. Não vai ser muito bom. Qual é a vantagem deles? Eles estão perto de São Paulo também. Eles estão ali em 52, 53, uma semaninha atrás. Nesse aspecto, eles parecem um pouco a Bahia. Também acho que tem o fator carnaval aqui no meio e o fator de voos internacionais. E eles estão desacelerando rápido. O que é desacelerar? É cada dia que passa, se você olhar na mesma curva que eu mostrei agora há pouco, se a gente pegar Ceará, que é o que está pior, Ceará, acho que é essa curva verde aqui, eu não sei se é possível ver. Não, aí vai ficar muito ruim porque tem um monte.
É. Mas de alguma maneira, ela... Está quanto por cento a aceleração hoje, André? 6%. 6%. Já esteve a Ceará em 40 tá e tanto, né? Já teve em 40 e tanto. Você pega Maranhão, que até semana passada me deixava assustado, crescendo 20, está em 5,7. Você tem Pernambuco, que já chegou a falar em lockdown, já chegou a ter 50% de crescimento, nós estamos falando de 6%. Você tem Amapá, que já chegou a crescer 20% junto com Pará e Amazonas, e agora está crescendo 6,7%. Esse grupo, em média, está crescendo alguma coisa em torno de 6%. Então, é ruim, lógico que é ruim, mas é muito melhor do que crescer 15% como na semana anterior. E mais um detalhe, São Paulo na semana anterior crescia 5,7%. Então, tudo indica que na semana que vem eles vão convergir para alguma coisa perto de 3, 4, porque eles estão uma semana atrás de São Paulo. Ou seja, os amarelos também já estão desacelerando, estavam em 9, Sim. Hoje estão em 6, e é provável que semana que vem eles estejam próximo do 3, que é o que está acontecendo com São Paulo. Se Deus quiser, eles terminam a semana com alguma coisa perto de 3,5, alguma coisa. Sexta que vem, eu digo, né? Eles devem terminar perto disso. Essa é a dinâmica da curva esperada. E aí nós temos o grupo vermelho, que seria bom, infelizmente, que não tivesse, mas não temos como fugir, que é a nossa Lombardia, né? Onde realmente é nossa Nova York, o caos está... É nossa Nova York, ou Lombardia, cada um escolhe o exemplo que quiser. Você tem Manaus com Amazonas, com 335 óbitos por habitante. Você tem Pará ainda numa fase muito inicial da curva, e isso preocupa, porque o Pará continua acelerando a 11%. 11% significa dobrar o número de casos em mais ou menos 8 dias. É muito rápido. E já está com 139. Então, se você compara a curva de Pará e Amazonas, é idêntica. O que significa que daqui 2 semanas, o Pará deve ter também 335 óbitos por habitante. Não tem jeito. A não ser que faça uma inflexão muito grande. Eles estão em lockdown lá, né? Tem 10 cidades do Pará que já entraram em lockdown. Vamos ver se isso reflete alguma coisa ou não. Eles estão em lockdown, mas aí a gente precisaria acreditar que o lockdown funciona, que é uma discussão para uma outra live de 1 hora. Na minha opinião, o que funciona é um sistema de saúde efetivo. Se o SUS do Pará está com 80% da capacidade, fazer lockdown não vai resolver. Lockdown só resolve quando você tem 100% da capacidade, se ela está muito perto. Então o problema ali me parece mais sério, que deve ter a ver com uma população, assim como em Amazonas, menos imune, porque tem menos contato ali a população indígena nesses 2 estados é muito grande, você tem regiões muito distantes do centro. No Pará, por exemplo, você só tem UTI em Belém. Então imagina o cara toma no interior do Pará, passa mal, até que ele chega em Belém, ele morre no voo, se é que ele chega de voo, pode ser de barco. Então, eu sou muito cético com relação à efetividade do lockdown, muito, muito cético. Eu acho que o lockdown é a solução mais fácil e a mais errada, porque ela mata a economia e não necessariamente ela trata a doença. A causa raiz aqui é você conseguir ter capacidade de atender as pessoas. Você fechar Belém, eu nem sei se Belém está fechado, não vai resolver quem está em Santarém, não vai resolver quem está no norte do Pará. Muito pelo contrário, não vai acontecer nada com eles. Então, esse lockdown muito radical, ele não resolve o problema. Muito pelo contrário, ele pode até agravar. Na medida em que você põe as pessoas dentro de casa, e a gente já vê em Nova York que 2/3 da contaminação são dentro de casa. Por quê? A pessoa sai para comprar um vinho, sai para comprar um lanche, ela pega o vírus, ela volta e traz o vírus para a família. Você imagina pessoas, a gente mora num país de pessoas majoritariamente pobres. Você imagina 5 ou 6 pessoas da mesma família, no Pará, morando numa comunidade ou favela, sem nenhuma condição sanitária, 24 horas por dia, presas em casa, só saindo para trazer alimento. A probabilidade do vírus se disseminar ali, para mim, é muito maior do que ao ar livre num rio ou numa praia. Então, a efetividade do lockdown ela é muito discutível em lugares em que você tem pessoas apertadas. Onde mais tem isso? Nova York. Eu morei lá. Nova York, os apartamentos têm 40 metros quadrados. Você ficar enfurnado com 3 pessoas ali dentro é a receita para o desastre. Ele funciona bem em Los Angeles. Amigos meus que moram em São Francisco, Los Angeles, casas grandes, densidade demográfica baixa, ali funciona. Lugares com densidade alta, como são as nossas periferias, o lockdown coloca filhos bomba na casa dos pais. É muito importante todo mundo ter isso na cabeça. Ótimo. Não, isso aí provavelmente o assunto da próxima live para a gente aprofundar, porque isso está ficando cada vez mais claro. Esse negócio de fechar tudo
como na Espanha, muita gente, na Itália, muita contaminação 60... dentro de casa. Muita dentro de casa, contaminação. E eu vi uma frase essa semana, né? Asilo, eu estou tentando aprender italiano devagarzinho, bem devagarzinho, eu sou péssimo, mas eu leio um pouco de Twitter ainda, e eu li uma frase interessante essa semana, de um italiano, que fala, poxa, mas o vírus não respeita decreto, e não respeita mesmo. O vírus não quer saber se o lugar está fechado, se você, o vírus não lê lei, fala, porque está em decreto, então eu vou para outra cidade. Se ele está naquela cidade, o sujeito pisou na rua e pegou o vírus, ele vai para dentro da casa. Ele não lê decreto, o vírus não respeita a quarentena. Infelizmente. É isso aí. Bom, vamos então, você falou do Pará, falou do Amazonas, agora o outro estado vermelho, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é outro problema, eu diria que numa escala menor, né? Se a gente pintasse os vermelhos, eu diria que o Rio de Janeiro é um vermelho mais claro. O Rio de Janeiro tem 148 óbitos por habitante, maior do que o Pará, alguns podem dizer, mas numa fase muito mais avançada da curva. Então, Rio de Janeiro tal qual, vou pegar aqui, Rio de Janeiro tal qual São Paulo, se São Paulo está em 62, o Rio está em 60. Rio está 2 dias atrás de São Paulo. Por que o Rio está nesse grupo? Porque enquanto São Paulo cresce 3,4, o Rio está crescendo 6,8. Então, se você pegar as curvas do Rio e de São Paulo, o Rio está 2 vezes mais rápido do que São Paulo. Deveria estar freando mais rápido, o que traz uma preocupação. Porque quase na mesma fase, 2 dias atrás, essa curva do Rio de Janeiro ela já deveria estar convergindo para a de São Paulo. É um pouco assustador você, sobre uma base de 2.600 mortes, você continuar crescendo 6,8 toda semana. Isso é muita gente. O que aconteceu aqui de diferente? Um SUS caótico. Eu não vou aqui entrar no mérito político, mas o Rio de Janeiro, dos últimos 4 governadores, os 4 deveriam estar presos, né? Ou estão. Então, isso diz muito sobre a situação da saúde no Rio de Janeiro. É um caos. E aí você tem um caos no SUS, um estado que é um hub como São Paulo, pronto. Você cruzou 2 variáveis que juntas são uma bomba atômica. E a aceleração do Rio, então, está em 6%. E 6,8, quase 7%. Era para estar já próximo de São Paulo, 4,5%, 5%, e ainda está segurando no 6, 7%. Né? Esse nós vamos precisar de mais uma semana. É uma resiliente no sentido ruim da palavra, né? Ela insiste em não cair. Então ela insiste em ficar em 7, num platô eterno. Uma hora vai cair, vai, não tem jeito, é inexorável. Agora, o Rio de Janeiro, que essa semana deveria estar caindo com São Paulo, essa semana a gente deveria falar Rio e São Paulo caíram, o problema se deslocou para o norte. A gente vai falar assim, São Paulo caiu, fora alguns espasmos, e o problema continua no Rio e se deslocou para o norte. Infelizmente, o Rio é um estado que talvez aí sim possa fazer sentido, eu não diria lockdown, que eu acho muito radical, mas alguma medida mais dura do governo. E quando eu digo dura, não é com a população, que sempre paga o pato, é no sentido de fazer igual fez o Wuhan. Faz em uma semana 25 mil leitos de UTI. Quantos leitos de UTI precisam? 1.000? Então você pega o exército, pega quem tiver que fazer e faz quantos leitos de UTI for necessário. Porque, para mim, a solução está na saúde. Se você não fizer mais leitos de UTI e o Rio de Janeiro continuar com 98% da capacidade, as pessoas vão morrer em casa, porque saíram para ir dar uma volta na praia, não tem jeito. Então, o problema, e aqui eu vi uma inversão de objetivo, e até me permite uma metáfora, se você assistir Jamaica Abaixo de Zero, um bom filme, que tem aquele trenó lá, o time americano naquela Olimpíada era mais lento que o time suíço em meio segundo. E eles contrataram um bailarino. Por que um bailarino? Porque eles queriam ficar mais harmônicos. Porque quanto mais harmônico você é, mais rápido você fica. Mas o objetivo era ficar mais rápido, não era ficar mais harmônico. Eles se apaixonaram tanto pela técnica que eles começaram a ficar mais harmônicos e mais devagar, perderam a medalha de ouro para a Suíça. Aqui eu acho que houve uma inversão de objetivo. O objetivo é morrer menos gente, não é trancar as pessoas em casa. Isso é um meio e não um fim. No final do dia, você tranca as pessoas em casa para quê? Para que elas fiquem menos doentes e lotem menos a UTI. Inverteu-se. Você quer manter as pessoas em casa e não constrói UTI. Ora, é o time americano harmônico e perdendo a medalha para a Suíça, porque ficou meio segundo mais lerdo. Então, lá no Rio de Janeiro, os esforços, e são duros de manter a população em casa, toda essa energia gasta, todo esse dinheiro que está sendo deixado na mesa de arrecadação de imposto, deveria ser colocado com uma força-tarefa para, em uma semana, construir UTI. E os Estados Unidos e a China já mostraram que dá.
Ambos fizeram 25 mil leitos em uma semana. Então dá para fazer. Basta ter vontade e dinheiro. Dinheiro tem, provavelmente. E vontade, né? Também tem. Nós temos um trabalhador. Não sei se vai ter vontade, né? Vontade política, mas não mas vamos entrar. Política, nós ainda vamos entrar numa dessa para discutir especificamente. Mas nós temos mão de obra. Tá, meu pai é engenheiro, ainda a construção civil brasileira é de altíssimo nível, assim, altíssimo nível. Nós não deixamos a desejar nada para os Estados Unidos. Então, se pegar uma empresa de engenharia mais exército fala faz em uma semana, eles fazem em uma semana. Não tenho dúvida disso. Não vai ter acabamento de granito, tal, mas vai ficar pronto. Tá certo. André, para fechar um pacote de análise, porque pelo jeito, só pelos comentários, aí nós vamos fazer outra semana, domingo que vem. Se Deus quiser. Se tiver disposto, vai ser um prazer. Qual é o seu recado para fazer um fechamento? E o que a gente está fazendo e está percebendo nos posts, tanto o Vitor quanto os seus, é um otimista com número, não é um otimista só por espiritual ou emocional. Não tem abraçação de árvore, como eu brinco nos meus treinamentos. Não, eu acho que não. É baseado no que você está vendo. Qual é a perspectiva de o Brasil como um todo começar a ver essa curva embicar e os estados que estão mais problemáticos, porque a dor está nesses estados, eles também começarem a cair. Qual é a sua previsão aí para, sei lá, uma semana, 2, 3? Qual que é a perspectiva? Eu acho que só começando da floresta para a árvore, igual você falou no começo, acho que o primeiro recado que acho que todo mundo tem que ter na cabeça é de que, no pior cenário, a gente deve terminar 20% pior do que a Alemanha, que é o melhor caso europeu. Então, isso é muito importante todo mundo ter em mente. A gente não vai chegar nem perto de 500 casos, 600 casos, como a Bélgica, 780. Isso é a primeira coisa que todo mundo precisa ter muito em mente. Ou seja, olha, 120, 130 casos, é isso? Porque a Alemanha está com 100. Me parece que é isso. Me parece que esse, assim, qual é o pior cenário desenhado? É chegar ali no final de junho, final do primeiro semestre, e a gente ter 120, 130 óbitos por milhão, o que é um baita resultado. A gente não é a Alemanha, você ficar ali perto da Alemanha está ótimo. O segundo ponto, esse indicador ele vai ser quebrado de 1000 maneiras. Então você vai ter aquele Brasil verde, que os 10 vão virar 12, 13, não vai passar muito disso, vai ser um exemplo ao mundo. Você imagina se isso aqui fosse um país, chamasse Mato Grosquistão, ou o nome que você quiser dar, a gente já tem um país com 64 milhões de pessoas com 13 óbitos por habitante. Ia ser estudado pela OMC. E 10% das UTIs, 10% das UTIs ocupadas. Elimina 5. 10%. Exato. 10%. Então, assim, e se isso fosse um país, ia estar na OMC. Iam falar assim que esse país ia ser um case. A OMC ia falar, o que esses caras fizeram, vocês copiam. A gente vai ter um outro bloco intermediário, que é aquele Brasil, que o 33 deve ficar abaixo da Alemanha, provavelmente 10%. Então, estamos falando da Alemanha em 100, alguma coisa perto de 90, o que é muito bom. Lembrando que a saúde nesses estados é muito precária. Se alguém me falasse no começo da pandemia que Paraíba, com todo respeito, Piauí, Alagoas e o extremo norte teriam 90 casos, eu ia falar que a pessoa estava maluca. E é o que está convergindo. São Paulo deve começar a descer essa semana. O tamanho da descida, eu não vou me arriscar a dizer, que eu acho que eu estaria sendo imprudente de falar, vai descer no dia tal. Mas começa uma descida que, se você acompanhar a curva alemã, ela tende a ser de 3 semanas. É uma descida longa, com blips, com ups and downs, mas vai para baixo. Deve terminar, hoje está em 102, deve terminar perto da média do Brasil, e São Paulo já foi tido como o pior estado. Então devemos fechar ali em 130, 135. Mais uma vez, 25% a 30% pior que a Alemanha. Não é bom, mas perto do caos italiano e espanhol é muito bom. Aí os 3 nordestinos que a gente falou, Pernambuco, Ceará, Maranhão, mais Amapá, esses eu acho que eles vão ficar mais perto da Itália, infelizmente. Acho que eles devem entender 350. Devem ficar entre a Itália e a Alemanha, mais perto da Itália, muito provavelmente. Aqui eu não tenho muita dúvida. Fico triste de dizer que Pará e Amazonas devem se aproximar muito do caso espanhol. Eu acho que ao final de junho eles devem ter alguma coisa perto de 550, 560 casos por milhão de habitantes. Acho muito inevitável que aconteça isso. Seria uma grata surpresa para mim ver esses 2 estados abaixo disso. Não posso aqui falar uma coisa que a matemática não diz. E o Rio de Janeiro, eu acho que ele tende a ter uma curva muito parecida com a francesa. Até o Rio de Janeiro e a França se parecem tanta coisa do ponto de vista de gosto.
mas o Rio de Janeiro tende a ficar ali perto de 400 óbitos por milhões de habitantes, a não ser que essa semana o Rio faça um break que eu não consigo enxergar, que o 6,8 do Rio de repente desabre para 3. Se o Rio de Janeiro continuar nessa coisa que ele está, é quase impossível imaginar ele terminar junho com menos de 400 óbitos por habitante. Quase impossível. Por milhão. Então você teria esses... E aí você vai ter essa média de 130, com São Paulo na média, que é 1/4 do Brasil, outro 1/4 do Brasil puxando a média muito para baixo, e outro 1/4 do Brasil puxando a média muito para cima. Na média vai dar 30% da Alemanha, mas você vai ter desde Lombardias até um país que não existe no mundo, que vai ser o melhor, até São Paulo, que vai ser a Alemanha um pouquinho piorado. Não, tá claro. Então, quer dizer, a gente já está, como diz o André aí, em alguns estados já estão vendo a pista de pouso, né? Sim, o avião São tá Paulo lá, enxerga. uma turbulência horrorosa, né? Mas vai pousar. Eu quero até contar um caso aqui antes de liberar o André, para não tomar mais tempo do que o combinado, que é o seguinte. Eu lembro bem que uma vez eu estava em São Paulo, ia pegar um voo para Porto Alegre e só tinha turbo-hélice. E eu lembro que os caras falaram, olha, o tempo tá ruim, né? Vocês querem deixar para amanhã? Metade das pessoas não subiu no avião. Eu subi. Isso faz uns 20 anos. Foi a pior viagem que eu fiz na vida. Com 10 minutos, turbulência daquela do avião inteiro passar mal, de aeromoça passar mal, todo mundo vomitando, foi um horror. E eu lembro direitinho, porque acho que a maioria falou, esse avião vai cair. E eu lembro o piloto dizendo o seguinte, ó, nós temos 3 opções antes de Porto Alegre. Eu vou tentar Curitiba, se não der Curitiba, eu vou tentar Chapecó, e se não der Chapecó, eu vou para Passo Fundo. Vocês fiquem tranquilos, a turbulência é feia, mas o nosso risco é 0. Eu sei que está desagradável, eu sei que está desconfortável, mas o frente freio é enorme. Então, eu acho que o que está... E aí, resumindo, ele conseguiu descer em Chapecó, e aí o que ele falava, dava, acelerava, rodeava o aeroporto, não parava, aquela trepidação horrorosa, raio para todo lado, mas a gente via a pista. Isso estava chegando. E o que eu acho que está faltando é liderança, né? Eu não estou dizendo liderança de um único líder, né? Está faltando esse monte de políticos se unir em prol do que interessa, sair dessa confusão. Eu não vou entrar, eu não tenho político de estimação, eu não tenho partido de estimação, eu não voto no A, no B ou no C, ou se eu votar no A e ele fizer uma besteira, amanhã eu vou descer o sarrafo da mesma forma. Então, eu não estou defendendo A, B ou C. O que eu acho de verdade é que está faltando vergonha na cara, e está faltando liderança, está faltando gente bater no peito e falar, deixa eu assumir, me dá o leme aqui, deixa eu tocar, baseado em fatos e não em interesses pessoais. Então, eu concordo plenamente. Só para fechar, pode terminar, depois eu fecho. Essa linha, existem exemplos, eu não quero aqui ser irresponsável, mas, por exemplo, eu vi um vídeo esta semana do prefeito de Blumenau, não lembro nem o nome dele, não sei o nome. Esse cara é bom. O que o cara fez? Uma cidade, Blumenau, uma cidade de Santa Catarina com, sei lá, 100 e poucos mil habitantes. Ele estava lá no gabinete, fez um vídeo de 4 minutos, sozinho, eu vi o vídeo, mostrando o seguinte, olha aqui, pessoal, nós estamos com 2.000 casos e nós estamos com 65% das UTIs. A projeção, nós vamos triplicar os testes e os casos provavelmente vão chegar em 4.000, eles vão dobrar em 10 dias. Mas fiquem tranquilos, porque nós estamos monitorando a saúde de vocês. E nós não vamos parar a cidade. Nós vamos fazer distanciamento, nós vamos arrumar. Se piorar, se a gente chegar em 80% de leitos e UTIs, nós vamos fechar alguma coisa. Mas aí ele disse, eu acho que não será preciso porque a população está colaborando. Eu quase aplaudi de pé. Eu disseminei esse vídeo depois que eu recebi, sei lá, para mais de 500 pessoas. E o que eu quero dizer, se por um acaso tiver algum político, algum responsável ouvindo isso, não se esconda embaixo da cama. Assuma a responsabilidade. Bota a cara, né? Baseado em dados matemáticos, baseados em curva. Esse vírus tem uma curva de 13 semanas. Vários países já passaram por isso ou estão passando.
Então, o que falta muitas vezes é liderança, é o cara botar a cara na porta, ele, nada de mandar secretário da saúde, ou de mandar um preposto, ou assessor de imprensa. Assuma, assuma. E você vê, em 4 minutos, o prefeito de Blumenau deu um show. E ele não está aparecendo todos os dias. Uma vez por semana, ele vai lá e mostra, olha, semana passada estava assim, essa semana está assado, manteremos o processo como está. Então, eu estou tentando focar a parte boa, não a parte ruim, não os erros, não os medos, não o superfaturamento. Vamos focar a parte boa do jogo. O governador do Rio Grande do Sul, que eu nem conheço, Eduardo não Leite, lembro o nome dele, bom. Ele dividiu o estado em 20 zonas, em 20 regiões, com sinal verde, sinal amarelo e sinal vermelho. As cidades ou regiões com sinal verde, vida que segue. Guarda direitinho os idosos, as pessoas com dificuldade não saem, mantém isolamento ou distanciamento social, vida que segue. Os amarelos, opa, sinal amarelo, nós vamos ter que tomar mais cuidados, nós vamos ter que eventualmente fechar restaurante, agora não vai dar mais. Sinal vermelho, nós vamos fazer uma força-tarefa, né? Nós vamos ter que aumentar a quantidade de leitos, nós vamos ter que diminuir a circulação, ou seja, vai dar certo? Eu não sei ainda, ninguém sabe direito, mas ele está assumindo o ônus de ser o líder. Concordo. Se der certo, vai ter o bônus. Se der errado, no mínimo, eu estou citando 2 exemplos, não quero ser injusto, deve ter outros bons exemplos. Depois o Zema também, em Minas Gerais, é um bom exemplo. Que está baixíssimo, o cara não está no holofote, não está contando historinha, não está pegando bandeirinha e se auto-intitulando o cara, ele está fazendo o dever de casa, Minas está baixíssimo. Né? Então, a mensagem que eu queria deixar, a mensagem final, aqui para a gente encerrar essa live, é que existe saída. Existe sim protocolos de saúde. Antes a conversa, né, André, era a seguinte: só pise no hospital se você tiver consumindo sangue. Se não estiver aguentando respirar, a pessoa já está na fase 3, de 1 a 3. É internamento e já intuba. A intubação, você vê o problema, o buraco é mais embaixo, André. Para você usar o respirador, você precisa do intensivista, do médico com 2 anos de experiência, pelo menos. Você precisa do anestesista com experiência, você precisa de 3 enfermeiros treinados para tomar conta e você precisa de 2 fisioterapeutas, tem que virar a pessoa 3 vezes por dia. Se você compra um respirador e coloca esse respirador na mão de um grupo que está destreinado, apavorado, porque não consegue... As contaminações na China no começo, 80% das contaminações dos médicos e enfermeiros foram na intubação, eles não sabiam o que fazer, o paciente tossia, acabou. Então, é muito mais grave, André, do que só montar, né, o hospital de campanha ou ter 2.000 respiradores daqui uma semana. Isso, infelizmente, não vai resolver. Mas nós aqui, por exemplo, no Sul, nós tivemos tempo de preparar a estrutura, né, das cidades, dos estados. Eu sei, eu moro no Paraná, eu moro em Curitiba, e houve um enorme cuidado, isso eu sei, né, porque eu estou acompanhando o dia a dia, de treinar as equipes nos hospitais, de preparar as pessoas. Né? Hoje, uma pessoa, se estiver doente aqui no Paraná, André e amigos, ele tem que ligar para a telemedicina, que vão fazer uma triagem, ver os sintomas, o médico conversa com ele, e ele vai ser encaminhado para o hospital já com a guia, se for o caso. Então, ele não vai no pronto-socorro, não está tendo filho em pronto-socorro aqui em Curitiba, né? Ou no Paraná como um todo. Esse é outro bom exemplo, quer dizer, não colapsou e provavelmente não vai colapsar. Agora, esse trabalho de estender esse sacrifício todo que a gente está passando, né, que a gente está desestruturando um país, né, porque imagina uma pessoa 60 dias sem trabalhar, a pessoa que trabalha de manhã para comer de noite, não dá para segurar tanto tempo. Agora, esse é um trabalho que a gente ganhou o tempo, né? A gente ganhou 30 dias, 20 dias para fazer essa estrutura. Quem não fez o dever de casa está pagando o preço agora. Nós não vamos entrar nisso talvez numa outra live. Agora, existem bons exemplos no Brasil. Esses 3 exemplos que eu citei, o Rio Grande do Sul como liderança
estrutural. Santa Catarina, que já abriu desde 20 de abril, shoppings, etc. Sim. Também eles estão com 67 mortos. 67 mortos, acho que dá 7 mortos por milhão de habitantes. 7,1, né? É isso aí mesmo. Com aberto, né? O estado está aberto, está funcionando, estão trabalhando. Não quero entrar... E recebe turista em Balneário Camboriú e tal. Tem bastante gente. E ainda com confusão. O Paraná está conseguindo administrar. Então, existe saída política. E quando eu quero dizer saída política, eu quero dizer liderança. As autoridades constituídas tomarem impulso da situação, usarem os dados como o seu, do Vitor, né? Porque são dados matemáticos. Às vezes eu fico assustado com a quantidade de chute que a gente vê, né? De gente falando besteira, né? Mídia, gente que não faz conta, como você diz, né? O cara parece que não sabe fazer matemática básica. Soma, erraram a soma, não vou entrar no estado, né? Apareceu 100 mortes em São Paulo, eles erraram. Hoje erraram, a soma. Era 94, né? Faltou 6. E aí apareceu 100, depois eles consertaram. Então, gente, vamos. Esse vídeo vai estar por 24 horas no IGVT aqui. Eu vou passar esses 2 vídeos para o YouTube, acho que merece ser compartilhado, né? O trabalho dessas 2 super pessoas. E se a gente puder, como cidadão, fazer alguma coisa, é divulgar essas informações. Então, acabar ou diminuir o chute, parar um pouco com o improviso e começar a agir com inteligência. Isso é possível, isso não é fantasia. E só para terminar, se me permite só um fechamento meu também bem rápido. Eu rodei um modelo, eu vi várias perguntas aqui na live de mas funciona isolamento, não funciona, o SUS. Por incrível que pareça, a variável que tem um R² mais alto com contaminação é o governador, e aí foi uma arbitrariedade minha, dizer sim ou não, tá? Mas eu acho que é bem claro que o Zema não fez isso, ele não politizou o vírus, ele focou no problema. Então, se você olhar os estados que eu aqui falei, nenhum deles você vai ver um governador que quer ser candidato, nada. O governador, ele resolveu o problema. O Zema ontem estava no Globo News e para mim ele foi perfeito. Eu estou aqui para resolver o vírus. Se a pergunta for com relação a isso, eu respondo. Pergunta com relação a qualquer outro tema, eu não estou aqui para responder. O Eduardo Leite fez a mesma coisa na semana anterior. Então, me parece que mais importante que lockdown, quarentena, é governadores focados em resolver o problema e não em criar um outro problema para depois serem super-heróis e criarem um problema que sequer existia no começo. Esse é só um ponto que eu queria falar. Não, tá certo. Se me permite só mais um, aqui em São Paulo eu tenho visto muitas pessoas falarem mas poxa, um sacrifício, não estraga a minha quarentena, eu estou com saudade do Iguatemi, eu tenho ouvido muito isso. Poxa, eu também estou com saudade do Iguatemi, só que muita gente na periferia está com saudade de ter comida na geladeira. Isso é uma coisa triste. Então, nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. A elite está num barco em que ela pode se dar o luxo de não ir no Iguatemi. O pobre não tem nem barco. O pobre está abrindo a geladeira, eu distribuo cesta básica na periferia. Se eu não levar a cesta básica lá, não tem comida. O cara abre a geladeira e fala, que saudade do tempo que aqui dentro tinha um iogurte. Não tem mais. Então, isso daí é muito pouco dito e vai matar. Vai matar mais que a pandemia. Porque a fome no Brasil, ela vai matar 80 mil pessoas esse ano. O que vocês acham que vai acontecer com o desemprego a 25%? Vai dobrar. Vai para 160. Então, assim, é isso que a gente quer como país, proteger os ricos e matar os pobres, só para pensar. Enfim, e só para finalizar uma frase de Vitor Hugo. Pode falar. Pode fechar, André, pode fechar. E daí eu já vou eu ia só falar que tem uma frase de Vitor Hugo que eu gosto bastante, em que ele fala que depois da meia-noite ainda está muito escuro, mas já começou a amanhecer. Então, é 00:01 no nosso relógio. Tá certo. André, muito obrigado pela participação, acho que foi útil para as pessoas, e se tiver quórum, a gente faz outro domingo que vem, ou provavelmente para dar notícias melhores, ou, no mínimo, informações relevantes do que deve acontecer daqui uma semana. Enquanto isso não acabar, tomara que sejam melhores, a gente vai fazer. E o pessoal me estamos à disposição. E o pessoal também perguntando muito com relação a tratamento, a cloroquina. Eu não vou me meter, eu tenho meu ponto de vista, eu tenho a minha opinião, mas eu não sou irresponsável, né, para ficar dizendo o que eu vou fazer ou o que eu não vou. O que eu sei
eu só vou adiantar uma coisa, eu conversei com pelo menos 20, 25 médicos que eu tenho alguma intimidade e todos, sem exceção, me disseram o seguinte: se acontecer de eu ter febre de 39 graus, de eu ter sintomas de tosse seca, perder o olfato ou tiver dificuldade nessa área, se for comigo, com um paciente meu ou meu filho, eu vou fazer o tratamento, aquele que a gente já cansou de falar, porque é o que tem no momento. Então, para não ficar chutando, a gente não entrar, não somos médicos, não vamos entrar nesse tipo de assunto, o que eu vou dizer para as pessoas é que quarta ou quinta-feira eu vou fazer uma live com um diretor médico de um hospital grande que vai dizer a opinião dele, o que está rolando, o que acontece lá no UTI, quais são as perspectivas. Então, é outra pegada, é outro tipo de informação, que eu acho que é coisa relevante. As pessoas não têm informação, as pessoas ficam no escuro, né? Ficam ouvindo besteira, ficam ouvindo abobrinha. Então, esses médicos estão dizendo o seguinte: primeiro dia, segundo dia de sintoma, tratamento inicial para evitar que chegue no pulmão, porque chegou no pulmão é hospitalização certa, né? E também, se for hospitalizado, já tem protocolo que fazer. Doses gigantes de corticoide, né? Os anticoagulantes, também não vou entrar no detalhe aqui, mas já há uma saída médica também para diminuir, para atenuar o sofrimento das pessoas que chegaram nisso. Então, gente, obrigado por vocês terem... Teve gente que ficou, pelo visto, aí 1h30, 1h40. Espero que tenha sido útil para vocês. O Vitor já topou, acho que pelo jeito o André topou também. Domingo que vem, eu só não sei se é aniversário da minha esposa. É dia 25, acho que é aniversário da minha esposa. Que dia que é? Segunda, né? Se for... Ela está aqui na minha frente, mas eu acho que dia 25 eu acho que ela vai deixar, viu? Meia horinha, acho que ela libera. Viu? Não, é segunda-feira. Domingo tá tudo certo. Não, então liberado. Domingo, às 20h30, vamos fazer a mesma dobradinha para ver o que rola aí. Tá bom, gente? Obrigado, Vitor. Obrigado, André. Obrigado a vocês que participaram. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.